de realidade é quando apresenta o Pesolano. Por quê? Altamente profissional e o largadão. Quando ele me viu, o primeiro dia que ele chega no clube, eu tava na esteira fazendo o teste ergométrico. O Brock até brinca comigo até hoje. Que o Brock era o capitão do time, o cara mais referência, que o Pesolano entrou no... Brock, né? O Brock que tá no Havaí, o zagueiro. É. Que quando o Pesolano entrou na área que a gente tava fazendo a avaliação, eu tava sem camisa, irmão, fazendo o teste ergométrico. Aham. Pô, quadradão, gordão. Pesolano olhou pro preparador físico, pro Gonzalo, falou assim, ó, em espanhol, né? Eu não quero nem falar com esse filho da puta. Ou ele emagrece ou... Assim, é? É, assim, em espanhol, né? É. Aí, com 10 dias assim, de pré-temporada, o Gonzalo me chamou, né, na sala deles e falou, Edu, o Pesolano falou que tem 15 dias, irmão, pra emagrecer, Senão já vai era. embora. Caralho, mano. Aí eu me tranquei, irmão, 15 dias dentro da toca. Só comia água e amendoim, irmão. Paçoca. A única refeição que eu gostava era o café da manhã, que aí era livre, porque a gente ia treinar. Depois era tudo balanceado, irmão. Aham. Em 15 dias eu perdi, sei lá, 7, 8 quilos, bati o peso que eles queriam. E Aí começa o estadual, eu no banco, aí começa o primeiro jogo, faço gol, o segundo jogo, faço gol. E aí termino um ano com 22 gols. Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Essa declaração aí vem a calhar a partir do momento em que Paulo Pesolano, uruguaio de 42 anos, tende a ser o novo treinador do Internacional. E aqui, em cima do que o atacante Edu falou, a gente começa a ter uma ideia de quão doido vai ser o 2026 do Internacional. Pelo menos com um perfil de técnico que cobra, que se adapta a aquele grupo e as pessoas, aos jogadores que tem e principalmente está ligado à cultura do futebol do país em que treina, tá? Fica comigo até o final do vídeo, eu tenho algumas questõezinhas pra gente falar, troquei uma ideia com algumas pessoas, te inscreve no canal. Quase 75 mil inscritos, faltam um pouco mais de 100, ou melhor, menos de 100, né? Porque já estamos com 74.900 e alguma coisinha. Não te esquece também de deixar o like, não te esquece de compartilhar o conteúdo, porque sempre é importantíssimo aqui do canal. A gente está começando 2026 com tudo, né? Principalmente com intervenção no dia 5 de janeiro, a partir das 8 horas da noite. É a primeira segunda-feira de 2026 e a gente vai estar lá debatendo. Eu, o Glauco Paz, a Bolívar, a Lê Dornelles e também o Diego Brião, beleza? Bom, deixa eu tentar fazer só uma linha do tempo, tá? Primeiro de tudo, tem muita gente me perguntando sobre o Tite ser uma espécie de cortina de fumaça. O Inter nunca quis o Tite e tudo mais. Não, gurizada, o Inter quis o Tite. O Inter tentou o Tite. O Abel ligou direto para o Tite. Algumas pessoas aqui de Porto Alegre também foram tentar convencer o ex-treinador da seleção brasileira a aceitar a ideia de um projeto junto ao Internacional. Dar alguns passos para trás para daqui a pouco começar algo novo na carreira. O Tite não quis. O Tite preferiu ir para uma estrutura mais montada, um valor consideravelmente maior também. Se fala muito na casa dos 2,5 milhões de reais só para o treinador, sem contar ainda as questões envolvendo possibilidades de agregar o grupo do Cruzeiro, né? O Gabigol deve estar de saída também, isso também influenciou algumas questões envolvendo aí pedidos do Tite, enfim, várias coisas que o Inter não conseguiria dar, e aí a gente também tem que pensar o seguinte, o Tite voltaria muito mais em cima da amizade com o Abel, ou em cima de até algum outro amigo aqui de Porto Alegre, colocando alguma pilha para ele pegar e reestruturar o Colorado. Daí tem o Odair. O Odair era um nome, está de férias na Europa, Dubai e tudo mais. Voltaria para o Brasil agora nessa semana, mas deixou o staff aqui organizando a sua ampliação de contrato com o Atlético Paranaense. E a partir disso, ele já tinha dado a palavra para o Petralha, dificilmente não fecharia com o Atlético Paranaense. O Eduardo Domingues também.
É um treinador que está no Estudiantes, que fez agora um bom campeonato argentino, foi campeão e que agora também tem a possibilidade de deixar o clube de La Plata, né? Mas, obviamente, com o campeonato conquistado, o Verón vai para cima dele, vai conversar, vai fazer também novas propostas e as ambições agora para 2026 também aumentam. O quarto nome que a gente estava tentando buscar é do Paulo Pezzolano, que volta da Inglaterra para a América do Sul depois de fazer, né? Ele já tinha trabalhos no Pachuca, do México, tinha trabalhos do Uruguai, tinha esse trabalho do Cruzeiro, de 2022 até 2023, depois vai para o Valladolid da Espanha e acaba no Watford, né, da segunda divisão da Inglaterra. Esse até é o menor trabalho que ele já fez. Só 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, tá? O trabalho mais curto da carreira, eu tinha falado sobre isso, inclusive no time, no conteúdo da manhã. A ESPN tem a informação de que tem dirigentes no Uruguai. Ninguém me negou, mas também não consegui confirmar com as pessoas que eu entrei em contato. Algumas me disseram, pode ser que tenha. Tá? Não consigo falar com o presidente Alessandro Barcelos, não tem, né, como falar com o Abel principalmente, mas a leitura que eu faço é que daqui a pouco o Caco Sobrinho, o Ricardo Sobrinho, que é o gerente do Capa, né, o gerente de mercado no Internacional que está no Uruguai. Aliás, o Pezzolano entra também na lista, aquela que eu falei em outros conteúdos aqui, de técnicos estrangeiros, junto com o BKSS, junto com o Ariel Holan e outros nomes aí que a gente já tinha falado isso lá do início da gestão do Alessandro Barcelos, quando escolhe o Miguel Ramírez, depois o Alexander Medina e assim vai. Eu até não sabia desse nome. Lembra que eu falei no conteúdo da manhã dizendo o seguinte, ó, não descarta, dá uma olhadinha nesse cara aqui. Era já uma dica, né, que estavam dando a partir até de conversas que a gente conseguiu ter nos bastidores ontem, lá no Beira-Rio mesmo, né, junto à reunião do Conselho Deliberativo. Cara, por que ele foi escolhido pelo Capa? Porque é o seguinte, o que me contaram, o que me disseram, ele é um cara que se adapta ao estilo de jogo do país, ao estilo de jogo do clube que ele também está coordenando, né, comandando a questão técnica, e que ele é um cara que entende a cultura do país para poder pegar também trabalhar o seu jogo. É claro que ele tem uma predileção pelo 4-3-3 e o 3-4-3, que se a gente for olhar como ele puxa um volante para trás, libera os laterais, parece até um 3-5-2, ele sai com um volante na saída de 3, ele bota, né, a saída de 3 com um volante, e aí ficam 3 defensores, liberando os 2 laterais para fazer meio que um ala. Ele gosta de jogar com o pivô, na época com o do Cruzeiro, principalmente, fazia muito isso. E aí me parece talvez que o Ricardo Matias tem uma boa chance aí de ganhar uma titularidade. Rafael Borré, mais ou menos, né? Mas principalmente o Matias, porque é um cara mais alto, é um cara mais corpulento. Ele é um ofensivista clássico, ele gosta de jogar com a bola, ele gosta de ter o controle do jogo, e quando não tem a bola ele faz uma pressão no adversário lá na frente, e se o adversário vem, quando ele deixa o adversário jogar, ele fecha as linhas para jogar muito mais compactado. Ele é famoso por ter uma experiência de transição entre as categorias de base e o profissional, e que isso também teria contado muito para o Inter, que quer utilizar agora o Sub-20 no time principal para jogar o Campeonato Gaúcho, e a partir desse Sub-20, jogadores serem alçados ao time principal, e aí, quem sabe, ter alguma joia garimpada. Tá? Então isso também levou muito em consideração. Vale destacar que o Inter informou pelo presidente Alessandro Barcelos que a copinha vai ser jogada com Sub-17 e que o início do Campeonato Gaúcho vai ser jogado com Sub-20. Eu fui atrás de algumas informações a respeito disso, e o Inter vai olhar para o Campeonato Brasileiro
de uma forma mais, vamos dizer assim, rebuscada, com mais atenção desde o início. E vale destacar, né? A gente joga contra o Atlético Paranaense, depois a gente joga contra o Flamengo, Palmeiras, Remo e Atlético Mineiro, nas 5 rodadas. Eu não lembro de cabeça se são essas, se é essa a sequência, mas são esses 5 clubes, ou seja, tu já pega 3 que vão provavelmente disputar as cabeças, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Uma viagem longa, como a viagem para o Pará, né, no Remo, contra o Remo, e também um time que, querendo ou não, vai subir aí, querendo de repente dar uma beliscada, alguma coisa, que é o próprio Atlético Paranaense. Então, vai ser difícil. O Campeonato Brasileiro, que começa dia 28, 29 aqui de janeiro já. Então, o Inter dando a atenção para um título que não ganha desde 79. Claro que de uma forma invicta e que a gente bate muito nessa tecla, né, e celebra muito esse fato, mas está na hora, né, de ser campeão de novo. O Inter não pode ficar, o time do tamanho do Inter não pode ficar tanto tempo assim sem disputar um título, sem vencer um título importante como o Campeonato Nacional. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Fica ligado também nas postagens para ver se tu não ganhou os prêmios do Clube do Ernest, toda terça, quinta e sábado, tá? Dá uma olhada nas postagens ali, eu tô, inclusive, marcando, né, com a arroba das pessoas que ganham os sorteios que eu faço pelo Instagram, para a gente ter a questão da transparência e, claro, né, também o chamamento que eu mando aqui para a galera para poder retirar, beleza? Um forte abraço, a gente se fala. Tchau.